Fala galera, tudo bem? Sou Leonardo Mantelli, sou tatuador há 9 anos. Já conheço o Raider há pouco mais de 20 anos que a gente é amigo, né? Por conta da minha profissão, acabo sentindo muitas dores nas costas. Às vezes eu acabo pegando um projeto um pouco grande e minha região da lombar acaba travando. Minha região de cima dos ombros também acabo sentindo muitas dores. E se não fosse o Raider, eu não sei por quantos anos eu iria conseguir trabalhar ainda nessa área. E além de amigo, sou tatuador dele, então ele sabe o quanto que eu acabo ficando dedicado nos trabalhos e acabo sentindo muitas dores. E se não fosse o Raider, não sei o que seria das minhas costas. Confio cegamente nesse cara e confio na minha saúde 100%. É isso aí. É isso aí, galera. Eu conheço, como o Léo falou, a gente se conhece um pouco mais de 20 anos. A gente cresceu junto desde criança aqui. Essa clínica, inclusive, era a casa do avô dele, que eu frequentava também quando era criança. O irmão dele comprou espaço, fez uma clínica muito bonita, como vocês podem ver. E é uma honra para mim estar trabalhando aqui do lado do meu irmão. E é isso aí, galera. Eu cuido da saúde do Léo há alguns anos já, tá? O Léo fica muito tempo em várias posições, né, Léo? Você tem que ficar muito curvado ali para tatuar, ficar muito Às vezes perto tenho da que tatuar pele. de pé, dependendo do trabalho. Exatamente. Então, isso acaba deixando o músculo inflamado. Então, ele sente muitas dores. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho do tratamento que eu vou fazer com ele aqui, tá? E vai ser um vídeo bem didático. Eu vou falar algumas técnicas que eu vou utilizar, tá bom? E é isso aí, galera. Fiquem no vídeo que vai estar muito bom. O Léo ele tem uma boa flexibilidade nas articulações, tá? Isso porque o Léo tem alguns movimentos que ele faz que ele, para dar um alívio, ele dá meio que um estralo para dar um alívio, né, não, Léo? Sim, eu tenho o hábito de, às vezes, corrigir minha postura, acabo dando uma estralada e no pescoço a mesma coisa. Não estralem o pescoço, gente. Vamos lá. Deixa bem solto, tá? Aí, muito bom. Tranquilo? De boa. Muito bom. O Léo tem um desalinhamento bem nessa região de cervical alta, tá? Porque ele rotaciona muito o pescoço e isso acaba deixando muito rígido essas estruturas aqui. Então meu ajuste sempre é no vetor de pra cima. Deixa solto isso. Pode soltar, solta, solta. Aí, ótimo. Tranquilo? De boa. Perfeito. Ó, se vocês repararem, o Léo tem uma hipercifose nessa região, isso é postural, tá? Então essas vértebras, elas acabam desalinhando nessas regiões aqui, ó. Olha, ó como vem a curvatura, vem aqui e vai, ó, curvando bastante. Você sente mais dor nessa região das costas ou mais lombar, Léo, normalmente? Mais lombar. Mais lombar, tá. Por que isso acontece, galera? Se vocês repararem, a curvatura maior que ele tem é na região torácica. Aqui ele não tem tanta curvatura, ele perde um pouquinho essa curvatura. Então os músculos da lombar, eles têm que hiperativar para compensar isso daí. Então ele vai sentir dores musculares. Tanto é que se eu apalpar aqui, tá bem rígido. Tá doendo, né, quando apalpa? É bem aí. Inspira, solta o ar. Aí, muito bom. Tem outro desalinhamento. Inspira, solta. Perfeito. Ó, galera, se vocês repararem, esse pé ele é mais alto que esse aqui é mais curto, tá? O problema não é aqui, o problema é no quadril dele, porque o quadril dele desalinha. Isso é por ele ficar muito tempo sentado. As estruturas vertebrais ficam bem rígidas nessas regiões do quadril, sacral, né, que é essa região aqui de trás, tá? Então a gente vai ter que corrigir essas áreas aqui agora. Estica mais atrás. Aí, muito bom. Isso. Entrelaça os dedos, pra mim vai ser melhor. Isso, boa. Deixa solto, tá? Uhum. Aí, agora foi. Perfeito. Foi. Estralou bastante isso. Daqui o braço. Isso aí. Solta, solta, solta. Aí. Ótimo. Ótimo. Estralou bastante isso.
Bom, galera, agora eu vou fazer a famosa liberação miofascial para tirar essas rigidez e contraturas musculares que ele tem ao redor da coluna dele, tá bom? Vamos lá. Então, galera, se vocês repararem bem, ó, como fica uma faixa vermelha, tá? Isso é porque, primeiro, lógico, pelo atrito mão e costas, então esse atrito vai gerar mais calor e esse calor vai liberar mais sangue, por isso que vocês veem essas vermelhidões aqui, ó, tá? Isso é tudo aumento do sangue local. Por que que eu quero que aumente o sangue local? Porque quanto mais aumenta o sangue, mais aumenta a temperatura e isso consequentemente vai relaxar mais a musculatura, tá? Então é efeito dominó. Aqui, galera, a gente está abrindo a escápula dele para entrar mais fluxo sanguíneo, mais sangue, tem mais mobilidade. Muito bom. Pode voltar. Bom, galera, se vocês repararem, ó, tá um pouquinho roxo nessas regiões aqui, mas não é por conta que eu coloquei uma pressão a mais na minha mão, tá? Só para vocês entenderem, a liberação ela não tem que ser com força, ela tem que ser com jeito. Então, quando eu faço a liberação, eu coloco o meu corpo, então eu jogo o meu corpo para fazer, eu não coloco força, porque se colocar força vai machucar. Então, galera, se vocês verem uns pontinhos mais roxos, assim, mais escuros, é porque essa área aqui está mais inflamada do que as outras, tá? Porque a pressão exercida em todas as áreas é a mesma. Nossa! Fala. Nossa, só mais um tiquinho. Bom, galera, agora eu vou fazer o agulhamento nessas regiões aqui perto da escápula, tá? Porque ele tem vários nódulos aqui. A gente vai colocar as agulhas e dar choque nelas, tá bom? Vamos lá? Aguenta só um tiquinho. Olha como dá espasmo aqui, ó, porque tá inflamado. Bom, galera, eu vou utilizar agora a minha caneta. Ela dá choque, tá? Para quem não sabe, essa é uma caneta despolarizada, então ela precisa de um positivo, que é o aparelho, e o negativo, que é minha mão encostando no paciente. Se eu fizer o choque assim, sem encostar no paciente, não vai acontecer nada. Agora, se eu encostar minha mão aqui e aqui, ele vai sentir o choque e eu, consequentemente, vou sentir a corrente também, tá bom? Porque a corrente ela precisa passar dessa parte do ferrinho até meu corpo, indo em direção ao paciente, tá bom? Olha como o músculo... Tá doendo? Não. Tá tranquilo, né? Ó, se vocês repararem, olha como salta o músculo, mas isso é por conta que os nossos músculos se comunicam através de corrente elétrica. Super tranquilo. O choque é muito bom. É um alívio. Um, dois,
3. 9, mais um, devagar. 2, 3, 4. Bom, é isso aí, galera. Finalizamos por hoje. O que você achou da sessão de hoje? Super tranquila, nem um pouco de incômodo. Tem horas na liberação que a gente acaba sentindo um pouco mais porque tá mais inflamado, mas agora eu já tô 100% melhor. Sério, outra coisa. Obrigado, Raider. Obrigado você. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram, deixem um like, comentem aí o que a gente pode melhorar, o que vocês acharam do vídeo, tá? E não deixem de compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo, galera.